menino de apenas 2 anos perdeu a vida de forma trágica, em um caso que o mundo custou acreditar, os responsáveis, 2 crianças que mal haviam completado 10 anos de idade. O crime foi tão chocante que provocou mudanças profundas nas leis de maioridade de um país inteiro. Esta é a história real de James Bulger. Era 12 de fevereiro de 1993, uma sexta-feira fria e nublada em Bootle, uma cidade próxima a Liverpool, no Reino Unido. James Patrick Bulger, um menino de apenas 2 anos de idade, havia nascido em 16 de março de 1990. Ele era filho de Ralph e Denise Bulger e vivia com sua família em uma comunidade simples. James era descrito como um garoto alegre, curioso e cheio de energia, com aquele sorriso inocente que facilmente conquistava qualquer um ao redor. Naquele dia, sua mãe Denise o levou ao centro comercial New Strand Shopping Center, um local movimentado onde famílias faziam compras e crianças brincavam, enquanto os adultos se ocupavam das vitrines. Por volta das 15h40, Denise parou em uma loja de açougue dentro do shopping. Bastaram alguns segundos de distração para que James, que estava ao seu lado, se afastasse. Em instantes, o garoto desapareceu da vista da mãe, iniciando uma das histórias mais impactantes e comentadas da história criminal do Reino Unido. Câmeras de vigilância do shopping registraram um momento crucial, James sendo levado pela mão por 2 garotos mais velhos. Eles eram Robert Thompson e John Venables, ambos com apenas 10 anos de idade. Os registros em vídeo, posteriormente analisados pela polícia, mostraram a dupla caminhando calmamente com James, dando a impressão de que eram irmãos mais velhos ou vizinhos levando a criança para casa. Muitas pessoas que cruzaram com eles acreditaram nessa ideia e não suspeitaram de nada. A caminhada seguiu por mais de 2 quilômetros, passando por ruas movimentadas, estacionamentos e até mesmo por um canal. O que surpreende é que ao longo do percurso, várias testemunhas notaram a presença do trio. Algumas chegaram a questionar o estado de James, mas a dupla inventava desculpas simples, como se estivessem cuidando dele ou levando-o para os pais. O desaparecimento foi notado imediatamente por Denise, que entrou em desespero. Ela buscou ajuda no shopping e a polícia foi acionada rapidamente. Em poucas horas, a busca por James se espalhou pela região, com equipes policiais, voluntários e a mídia local alertando a população. 2 dias depois, em 14 de fevereiro de 1993, a investigação chegaria ao seu ponto mais trágico. O pequeno James havia perdido a vida de forma cruel em uma linha férrea de Walton, a poucos quilômetros de onde fora levado. A revelação abalou não apenas a comunidade, mas todo o Reino Unido. Era impensável que um menino de 2 anos tivesse sido vítima de tamanha brutalidade. Nesse momento, o caso já não era apenas um desaparecimento, mas um crime que exigia respostas urgentes. Quem poderia ter feito algo tão devastador a uma criança tão pequena? E por que o Reino Unido estava prestes a descobrir que os responsáveis não eram adultos, mas 2 garotos que mal haviam saído da infância? Em 1993, um caso abalou profundamente o Reino Unido e trouxe à tona uma questão que ainda hoje nos faz refletir. 2 dias após o desaparecimento do pequeno James Bulger, uma descoberta chocante mudou para sempre a história do país. Os responsáveis eram 2 crianças de apenas 10 anos. As câmeras de segurança do shopping revelaram John Venables e Robert Thompson conduzindo James pela mão. À primeira vista, parecia uma cena comum de irmãos mais velhos cuidando do caçula, mas a realidade era muito diferente. Ambos os meninos vinham de lares conturbados. Thompson, o quinto de 7 irmãos, cresceu sem pai e em meio a dificuldades financeiras. Venables enfrentava problemas escolares e vivia em um ambiente de constantes conflitos familiares. O caso levantou um debate nacional sobre como a justiça deveria lidar com situações tão complexas envolvendo menores. Afinal, como equilibrar a necessidade de responsabilização com a proteção da infância? Esta história nos faz pensar sobre os desafios da sociedade moderna em relação à educação e ao cuidado com nossas crianças. Se você também se interessa por casos que mudaram a história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual seria a melhor forma de prevenir situações como essa? O julgamento de Robert Thompson e John Venables começou em novembro de 1993, em Preston Crown Court, sob enorme atenção da mídia. O país inteiro acompanhava cada detalhe, e a comoção era tão grande que muitos protestavam em frente ao tribunal,
exigindo justiça. Pela primeira vez no Reino Unido, crianças de apenas 10 anos estavam sendo julgadas por um crime dessa dimensão. Durante as audiências, os dois garotos se mostraram pequenos e vulneráveis em meio a um processo tão sério. Para que pudessem acompanhar o julgamento, cadeiras especiais foram colocadas no tribunal, já que eles mal alcançavam a bancada dos advogados. A cena era perturbadora. De um lado, 2 meninos que deveriam estar na escola. Do outro, uma acusação pesada que expunha a brutalidade sofrida por James Bulger. A promotoria apresentou provas detalhadas do trajeto percorrido pelos 3 naquele dia. Foram mostradas imagens do circuito interno do shopping, depoimentos de testemunhas que viram James sendo levado, além de evidências recolhidas na linha férrea. As contradições nos depoimentos de Thompson e Venables também tiveram peso. Em cada interrogatório, eles se contradiziam, tentando culpar um ao outro. A defesa, por sua vez, alegava que os dois eram imaturos, incapazes de compreender totalmente a gravidade de seus atos. Advogados destacavam o histórico familiar conturbado de ambos, as falhas no sistema escolar e a ausência de acompanhamento psicológico. Ainda assim, a acusação sustentava que, apesar da idade, Thompson e Venables tinham plena consciência do que estavam fazendo. O julgamento trouxe momentos dramáticos, como o depoimento de Denise Bulger, mãe de James. Sua dor e sua luta por justiça sensibilizaram não apenas os jurados, mas toda a sociedade. A cobertura midiática era diária, com manchetes que estampavam os rostos de Thompson e Venables, transformando-os em símbolos de um debate sobre infância, violência e responsabilidade. No dia 24 de novembro de 1993, o veredicto foi dado. Ambos foram considerados culpados. A sentença não poderia ser a mesma aplicada a adultos, já que eram menores. Eles foram condenados a cumprir tempo indeterminado em centros de detenção para jovens, com uma recomendação inicial de permanecerem internados por pelo menos 8 anos. A decisão foi posteriormente ampliada para 10 anos. O caso estabeleceu um precedente histórico. Thompson e Venables se tornaram os mais jovens no Reino Unido, no século XX, a serem julgados e condenados por um crime tão grave. Essa decisão dividiu opiniões. Havia quem acreditasse que era uma punição justa, e havia quem defendesse que crianças não deveriam ser submetidas a um processo judicial com tamanha carga. Enquanto isso, a família Bulger enfrentava a dor irreparável da perda. Denise e Ralph se viram não apenas no luto, mas também no centro de um debate nacional que questionava valores, leis e o próprio conceito de inocência infantil. No entanto, a história ainda guardava novas reviravoltas. A libertação futura dos dois jovens sob identidades secretas abriria discussões que ecoariam por décadas, mantendo vivo o debate sobre o caso James Bulger. Após a condenação, em 1993, Robert Thompson e Jan Venables foram enviados a unidades de detenção para menores. Ao contrário das prisões comuns, esses centros eram projetados para oferecer acompanhamento psicológico, educação e disciplina. A ideia era que, por serem tão jovens, ainda havia espaço para a reabilitação. O tempo previsto era indeterminado, mas havia recomendação de pelo menos 8 anos de internação, posteriormente ampliados para dezembro. Enquanto isso, a sociedade britânica continuava dividida. Para muitos, os dois meninos não poderiam jamais voltar ao convívio social. Para outros, a justiça havia cumprido seu papel. E como eram apenas crianças, deveriam ter uma segunda chance. O caso se tornou tema de debates parlamentares, programas de televisão, livros e até estudos acadêmicos sobre infância e crime. Durante o período de internação, Thompson e Venables receberam acompanhamento educacional, aprenderam ofícios e foram submetidos a sessões terapêuticas. Com o tempo, relataram progresso em comportamento e adaptação. No entanto, a sombra do crime cometido os acompanharia para sempre. Em junho de 2001, após aproximadamente 8 anos de internação, a decisão foi tomada. Ambos seriam libertados. A notícia caiu como uma bomba no Reino Unido, para proteger suas vidas. Considerando o ódio popular e a possibilidade de retaliação, a justiça determinou que eles teriam novas identidades. Seriam colocados em locais diferentes do país e passariam a viver sob proteção judicial. Robert Thompson se manteve discreto após a libertação. Relatos indicam que ele se adaptou à nova vida, sem grandes incidentes. Jan Venables, por outro lado, seguiu um caminho turbulento. Ao longo dos anos seguintes, voltou a atrair a atenção da justiça por diferentes violações de sua liberdade condicional. O que trouxe à tona novamente seu nome gerou discussões intensas sobre a eficácia da reabilitação. O público, em especial a família Bulger, reagiu com indignação. Denise Fergus, nome adotado após novo casamento, mãe de James, nunca aceitou a ideia de que os responsáveis pudessem ter uma vida comum enquanto ela convivia com a ausência do filho. Em várias entrevistas e documentários,
Ela expressou sua dor e sua revolta, pedindo constantemente revisões do sistema judicial para casos como esse. A libertação dos dois, com identidades secretas e proteção do Estado, gerou uma questão inquietante. Até onde vai o direito à reinserção social quando o passado é tão marcante? E até onde a sociedade pode realmente esquecer um crime que deixou cicatrizes profundas? E você, acredita que Thompson e Venables mereciam a chance de recomeçar com novas identidades? Ou deveriam ter enfrentado uma pena maior? Deixe sua opinião nos comentários. Mais de 3 décadas se passaram desde aquele 12 de fevereiro de 1993. Mas o caso James Bulger continua vivo na memória coletiva do Reino Unido. Até hoje, é tema de documentários, filmes, livros e debates jurídicos, sendo lembrado como um dos episódios mais perturbadores da história recente do país. Após a libertação em 2001, Robert Thompson nunca mais voltou a aparecer publicamente. Sua nova identidade permanece em absoluto sigilo, e não há registros de envolvimento em incidentes graves. Ele optou por uma vida discreta, longe dos holofotes, sem dar entrevistas ou reaparecer em público. Já Jan Venables seguiu um caminho bem diferente. Poucos anos após sua libertação, reincidiu em problemas que o levaram de volta à prisão. Em 2010 e novamente em 2017, Venables foi detido por violações relacionadas ao uso de materiais ilegais, reacendendo a polêmica em torno de sua reinserção social. Esses episódios geraram revolta popular e novas campanhas, pedindo que sua identidade não fosse mais protegida. Ainda assim, a justiça britânica manteve a decisão de preservar seu anonimato, alegando risco de morte caso fosse identificado. A família Bulger, em especial Denis Fergus, nunca deixou de lutar por mudanças legais. Ela se tornou uma voz ativa em debates sobre o sistema de justiça juvenil no Reino Unido, questionando se a proteção dada a Thompson e Venables seria justa diante da perda irreparável de seu filho. Denis participou de documentários, escreveu um livro contando sua versão da história e continua pedindo revisões nas leis, que tratam de menores envolvidos em crimes graves. O impacto do caso vai além da tragédia familiar. Ele mudou para sempre a forma como o Reino Unido discute a idade da responsabilidade criminal, o papel da mídia em expor ou proteger menores e até mesmo como a sociedade deve lidar com aqueles que cometem crimes ainda na infância. James Bulger, mesmo tão pequeno, deixou um legado doloroso que transformou leis, opiniões públicas e práticas judiciais. Hoje, passados mais de 30 anos, o nome James Bulger ainda ecoa. Sua história é lembrada como um alerta sombrio sobre a fragilidade da infância e os limites da inocência. Robert Thompson e Jan Venables seguem caminhos distintos. Um no anonimato absoluto, o outro envolto em reincidências e polêmicas. Enquanto isso, a mãe de James continua carregando a memória do filho e a luta por justiça. O caso permanece aberto não em termos legais, mas em debates e discussões sociais. Até hoje, muitos se perguntam: Thompson realmente se regenerou? Venables ainda representa um risco? E, sobretudo, teria havido outra forma de justiça para James Bulger? O que você acha que realmente aconteceu com o futuro desses 2 garotos que mudaram a história da Inglaterra para sempre? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.